Boca a Boca é uma série da Netflix que desde que saíram as primeiras notícias eu já estava muito curiosa para assistir. Com a presença da cineasta Juliana Rojas na equipe de roteiristas e diretores da série, era difícil para mim não ficar interessada, já que seus trabalhos dentro do cinema são muito interessantes e pessoalmente eu acho que merecem muito ser reconhecidos. Então finalmente saiu a série na Netflix. Com 6 episódios, Boca a Boca traz uma trama interessante e que eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, ok? Antes de mais nada, eu preciso dizer que esse vídeo não vai ser uma crítica da série. Eu até vou falar de alguns pontos positivos e negativos da produção, mas a ideia aqui é ultrapassar a série e trazer um debate maior sobre a Netflix, sua produção audiovisual dentro do Brasil e o funcionamento dos serviços de streaming aqui dentro do país. Nos últimos anos, a Netflix tem sido um serviço de streaming que aos poucos tem investido na produção audiovisual brasileira. No ano de 2019, Greg Peters, o Chief Product Officer da Netflix, ele anunciou que mais de 350 milhões seriam investidos em produções nacionais em 2020. É óbvio que com o coronavírus, todo o setor audiovisual teve que ir se adaptando e modificando os planos originais, e aí criando novas estratégias de funcionamento. Mas a Netflix, ela anunciou o seu plano de ter até 2021 30 programas originais do país dentro do seu catálogo. E foi assim que a série Boca a Boca surgiu. Criada por Esmir Filho, diretor dos longas Alguma Coisa Assim e Os Famosos e os Duendes da Morte, e contando na equipe de roteiristas e diretores com nomes como a da Juliana Rojas, que eu já citei antes, e que atualmente é um dos maiores nomes do cinema de horror nacional, Boca a Boca traz uma premissa até simples, mas que é diferente do que costuma ser produzido no Brasil. Focada no público jovem, a história se passa numa cidade do interior chamada Progresso e que de progresso não tem absolutamente nada. Depois de uma festa onde vários dos adolescentes da cidade estavam, uma menina acorda com uma ressaca um pouco diferente do comum, mas na verdade logo se descobre que não era ressaca. A trama vai mostrar como fica essa cidade, super conservadora, após um vírus começar a ser transmitido entre os jovens. Um vírus que aparentemente é transmitido pelo beijo. O brasileiro assiste muitas séries e a juventude brasileira assiste muitos seriados americanos de coming of age, que são essas produções que mostram o crescimento e amadurecimento dos jovens. Ironicamente, ainda são poucas as séries que trazem como protagonistas adolescentes e jovens passando por esse processo. É aí que entra a série do Esmir Filho. Boca a Boca acaba preenchendo uma lacuna que existe dentro do nosso mercado audiovisual. Apesar de um ou outro caso de sucesso, como os filmes Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e Casa Grande, ou até mesmo Todos Nós, uma série brasileira da HBO, o brasileiro produz mais dramas e comédias onde o protagonismo foca em pessoas que já passaram dos 30 anos, não em adolescentes ou jovens que estão na casa dos 20 anos. E quando nichamos mais ainda e pegamos apenas os seriados, os exemplos são mínimos. Apesar de 3% ter uma pegada de ficção científica que até então era ausente da nossa produção, dentro da TV e dos streamings, e ela ter personagens relativamente jovens, de fato, a série não traz os dramas específicos entre a geração Z, que já nasceu completamente conectada. E Boca a Boca faz exatamente o contrário. Acaba trazendo exatamente todos os dramas comuns aos adolescentes e ainda faz isso com muita qualidade. Apesar de ter apenas 6 episódios, ser uma série bem rápida e curta, e talvez se tivesse 1 ou 2 episódios a mais, a trama provavelmente teria sido ainda mais bem desenvolvida, Boca a Boca é uma série de bastante qualidade e que merece ser vista. Ela é visualmente impressionante, traz uma fotografia colorida e representa muito bem a geração que quer retratar. E além disso, traz um elenco jovem que é incrível.
E chega a ser curioso o quanto ela traz temas pertinentes, né, diante da pandemia que estamos vivendo. Falar de vírus em uma época como a nossa é um timing impressionante. E mais, a série traz toda uma narrativa se valendo do uso das redes sociais. Por mais que alguns possam achar que colocar na trama o uso dessas redes de forma tão enfática possa acabar deixando a série datada daqui a alguns anos, não deixa de ser o reflexo do tempo que a gente vive. Não existe jovem que não esteja sempre conectado e é difícil contar uma história hoje em dia sem levar em consideração como a internet e os diversos aplicativos que usamos eles refletem nos nossos relacionamentos. A própria série ser produzida por um streaming e não por uma emissora de TV já diz muito de como a nossa sociedade é totalmente dependente da internet. E até o conteúdo que a gente consome hoje em dia é diferente do de alguns anos atrás. E muita coisa mudou por conta da internet. Muitos dos filmes e séries que a gente vê hoje são produto, da época em que vivemos e são produto dos serviços de streaming, o que tem tantos lados positivos quanto lados negativos. Os serviços de streaming como Netflix, Amazon, Hulu e muitos outros mudaram a forma como consumimos alguns produtos audiovisuais, colocando temporadas inteiras de séries de uma vez, permitindo ao consumidor escolher a hora que vai assistir ao conteúdo, que dá autonomia ao público, e tendo um catálogo com uma variedade imensa de títulos. Além de ser uma forma extremamente cômoda, acaba sendo um método mais barato para uma grande parcela da população, que pode consumir um catálogo maior de filmes e séries sem pagar preços exorbitantes por isso. Só que com o passar dos anos, a quantidade de plataformas de streaming aumentou. E agora nos vemos com tantas possibilidades de plataforma, com conteúdos exclusivos que queremos ter acesso, mas ao fazer os cálculos, consumir todas essas plataformas se torna inviável e quase tão caro quanto ter um pacote de TV a cabo, que vem com diversos canais inclusos, Só que essa é uma briga de gigantes, em que o espectador acaba sempre sendo o mais lesado. A briga entre TV a cabo e as plataformas de streaming não é de hoje. Quanto mais os anos passam, maiores são os orçamentos dos streamings, e com o setor audiovisual brasileiro a cada dia mais e mais fragilizado, essas plataformas perceberam nisso uma forma de se colocar como alternativa para o setor audiovisual. Até certo ponto é algo interessante. É uma concorrência com outros formatos de mídia já consolidados e é uma alternativa para projetos que não teriam possibilidade de ser viabilizados dentro das emissoras de TV, sejam elas fechadas ou abertas. Será que um projeto como Boca a Boca teria conseguido ser desenvolvido em outra plataforma que não fosse a Netflix? Será que uma emissora de TV compraria a série e produziria? Talvez a HBO pudesse fazer isso, mas de fato, a maioria das emissoras brasileiras não produzem o tipo de conteúdo que é a série Boca a Boca. Só que quando falamos sobre plataformas de streaming, geralmente esquecemos algo extremamente importante, que são as políticas com que esses conglomerados de mídia atuam dentro do país. Por mais que os serviços de streaming que estão produzindo conteúdo original no país sejam uma mão na roda para os produtores e roteiristas que ainda são relativamente jovens, com uma visão mais atual e que desejam contar histórias autorais, existe um grupo que questiona a política por trás dos serviços de streaming e pede para que exista a sua regulamentação dentro do país, já que essas plataformas atuam por fora de um sistema que já tem toda uma regulamentação há anos. E é aí que entra a grande questão. Se por um lado você tem o aumento da produção nacional, gerando emprego para muitos profissionais do setor, sem a regulamentação, sem a cota de tela para o produto audiovisual brasileiro, você também tem a possibilidade de desvalorização do profissional do audiovisual. E aí você me pergunta, mas como pode existir desvalorização do profissional do audiovisual se mais empregos estão sendo gerados? Simples. Os orçamentos para essas produções são mínimos, o que faz com que a produção das séries e filmes tenha pouco dinheiro para pagar absolutamente tudo que precisa, gerando assim trabalhos mal remunerados. O que acontece é a existência de produções locais, mas que não incentivam de fato o crescimento dessa produção local,
menos ainda a valorização do profissional local, o que gera uma gama de problemas para o setor. E mais, sem regulamentação, sem o cuidado para que essas produções cheguem realmente às casas das pessoas ou mesmo às telas dos celulares, boa parte das produções locais acabam sendo feitas, mas enterradas dentro dos grandes catálogos internacionais dos serviços de streaming. Quantas vezes você viu em um streaming um filme ou uma série que é incrível, mas que por conta da falta de investimento em marketing e divulgação, acabou que ninguém ficou sabendo da existência dele? Enquanto outras séries e filmes estavam sendo divulgados com ações gigantescas. E pensa comigo, se uma série nacional não é vista por praticamente ninguém, quais as chances dela ter uma segunda temporada? Dessa segunda temporada acabar vendo a luz do dia? Será que uma série tão boa quanto Boca a Boca, se não gerar um burburinho alto através do boca a boca, desculpa o trocadilho, mas foi impossível não fazer, será que ela conseguirá ter uma segunda temporada, podendo desenvolver as narrativas que provavelmente por conta do número reduzido de episódios não puderam ser aprofundadas nesse primeiro momento? Fica a dúvida. E fica também a torcida para que dê tudo certo e a série possa continuar. Mas quantas séries se afogaram no excesso de possibilidades que um catálogo de streaming oferece? E voltando a falar sobre os streamings e a produção local, com o licenciamento dessas produções, acaba que as chances dessas séries e filmes buscarem acordos com outras plataformas é inexistente. Eles fazem parte do catálogo do serviço de streaming e ficarão nesse catálogo, mesmo que ninguém esteja vendo. E muitas vezes ninguém está vendo porque não existe um interesse genuíno de investir na divulgação dessas produções. É um círculo vicioso. E é por isso que tantos profissionais do setor audiovisual brasileiro estão brigando pela regulamentação do mercado de streaming. Porque com isso, o profissional audiovisual teria sim possibilidade de lucrar com o seu próprio trabalho. E caso você pense que essa é uma discussão que existe apenas no Brasil, não é mesmo. A França já começou seu processo de legalização, exigindo uma votação para que a Netflix, a Amazon e outros serviços de vídeo on demand coloquem 25% das receitas geradas no país dentro do cinema francês. E antes disso, Espanha e Alemanha já regulamentaram sua cota de tela para o streaming. E esse não é um movimento apenas da Europa. O México, os Estados Unidos, eles já fizeram isso, sabe? O México já aprovou um serviço de lei que coloca para os serviços de streaming as regras da TV paga. E é isso que muitos profissionais do setor audiovisual brasileiro desejam. Não é uma guerra contra os serviços de vídeo on demand. Pelo contrário, não se pode fechar os olhos para a plataforma maravilhosa que é o streaming e o potencial que existe para chegar a todos os tipos de público, o que de fato, infelizmente, o cinema e a TV nem sempre conseguem. Mas a questão com relação ao streaming é que não dá para ser uma plataforma maravilhosa e que se vale de todo o seu potencial sem pensar nos profissionais do setor, nas carreiras de uma infinidade de pessoas que precisam pagar suas contas e que merecem ser valorizados pelos serviços que prestam. Se uma coisa que essa pandemia mostrou para quem não enxergava, ou pelo menos deveria ter mostrado, é que arte é serviço essencial sim. É serviço essencial para a nossa sanidade, é essencial para a gente não pirar. É importante para a saúde mental do ser humano. E valorizar o profissional das artes também é essencial. Comenta aí embaixo o que você acha disso tudo, se você já tinha ouvido falar sobre a regulamentação das plataformas de streaming e o que você acha disso. E compartilhe o vídeo com quem você acha que pode gostar desse debate, ok? E é isso. Tchau!